Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Em nome de Jesus Cristo, retira-te, Satanás. É mal que tu me oferece, bebe tu mesmo do teu próprio veneno. Eis a cruz de Cristo, fugir potências inimigas, porque venceu o leão da tribo de Judá, a raiz de Jessé. Chagas abertas, coração ferido, sangue de Cristo entre nós e o perigo. Chagas abertas, coração ferido, sangue de Cristo entre nós e o perigo. Chagas abertas, coração ferido, sangue de Cristo entre nós e o perigo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pois bem, meus irmãos, este segundo vídeo sobre os mártires é com grande prazer e alegria que eu partilho com vocês a história desses grandes heróis. No livro que eu estou lendo, do professor Felipe Aquino, História da Igreja, Idade Antiga, cheguei no século II, século perturbador, um século também de grandes perseguições e grandes mártires. Os cristãos consideravam martírio, na época do século II, a graça das graças. O mártir é um imediador de Cristo e um imitador de Cristo. Como o primeiro deles, que foi Santo Estevão, está lá no livro dos Atos dos Apóstolos. Santo Estevão, Jesus já tinha dito a Pedro: para onde eu vou, não pode seguir-me agora, mas seguir-me-ás mais tarde. Está em João. O Evangelho de São João, no capítulo 13. Vou pegar aqui as Sagradas Escrituras. Versículo 36. João capítulo 13, 36, Jesus Cristo já preparava os seus discípulos para o martírio. Que diz o seguinte, 36. Perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe: para onde vou não pode seguir-me agora, mas tu seguirás mais tarde, ou seja, para o martírio. Tu, quando ele diz tu a Pedro, é confirmando a missão petrina na pessoa de Pedro. Quando ele disse em João capítulo 16, 18, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Então você que representa a minha igreja, você e aqueles que seguem, que está nessa igreja, será mártir por causa do meu nome. Diz o livro: nós adoramos Cristo como Filho de Deus, mas com toda a justiça veneramos os mártires como discípulos e imitadores do Senhor Jesus Cristo. Pelo martírio, disse o Papa São Gregório Magno, ano 590, 604. O cristão se faz hóstia, ou seja, vítima oferecida em sacrifício pelo Cristo Jesus. Eles realizam uma obra de caridade perfeita, diz Clemente de Alexandria, no ano 215. Os confessores que nas prisões romanas aguardavam o julgamento e a morte eram já considerados heróis pelos demais cristãos e estes os queriam ouvir. Os pecadores vinham a eles pedir as cartas de paz, um pedido para que o bispo lhes perdoasse os pecados e as penitências pesadas. Daí começou a ser entendida a realização das indulgências. São Jerônimo, falando dos mártires, dizia que a sua fé associa-os a Cristo. No segundo século, entre todos os intercessores do céu, já despontava a figura magistral
da Virgem Maria, a Rainha dos Mártires, sob cuja proteção os cristãos se refugiavam. É deste tempo a oração mais antiga que a Igreja conhece a ela dirigida, encontrada no início do século III, em Alexandria, Egito, num pequeno fragmento de papiro, em grego, que mostra muito bem a devoção dos cristãos à Santíssima Virgem Maria, a Rainha dos Mártires. Sob a tua proteção, sub tum presidium, nos refugiamos, ó Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas e nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Nesta oração já aparecem claramente dois dogmas sobre a Virgem Maria, Mãe de Deus e Virgem. Os mártires foram considerados os primeiros intercessores dos que aqui vivem. Se agora vivem na eternidade com Cristo, então é lógico que intercedem pelos que sofrem na terra. Por isso são invocados com muita confiança e seus corpos habitados por Cristo, membros do seu corpo, tornam-se objeto de veneração e culto, como diz a narrativa do martírio de São Policarpo. Então, no martírio de São Policarpo, diz o seguinte: recolhemos as suas ossadas, mais valiosas do que pedras preciosas, mais estimáveis do que o ouro, e as depositamos em lugar digno delas. É ali que, na medida do possível, que nos reuniremos para celebrar com alegria e com a ajuda do Senhor o aniversário do dia em que, pelo martírio de Policarpo, nasceu para Deus. Um grande santo, um grande homem de Deus, que não temeu a morte, que não temeu o martírio, que se entregou de corpo e alma. Os mártires é isso, é uma entrega total, por inteiro. Não tiveram medos, se fizeram tochas vivas, foram jogados como alimentos para as feras, foram colocados em lugares que eram crucificados, muitos deles de cabeça para baixo, como o nosso primeiro Papa, o Pedro. Outros eram cortados ao meio, colocados na frigideira, assado no fogo, mas não desistiram. Esses mártires não desistiram porque eram homens cheios do Espírito Santo, homens que tinham sede de Deus, homens que tinham sede do céu, homens que acreditavam e confiavam na vida eterna, tendo uma visão deste mundo como uma visão passageira. Ou seja, aqui um dia passaremos, mas o céu é eterno. Os mártires, nessa certeza, não negaram sua fé, não abandonaram a Santa Mãe Igreja e não desistiram do seu martírio. Pelo contrário, abraçaram o martírio, abraçaram a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo no seu corpo. Vai e faz o mesmo, a começar por mim, a fazer o mesmo, a ser um mártir de Cristo, a ser um mártir contra tudo aquilo que vem sobre mim, contra as minhas vontades próprias. Deus te abençoe. Senhor, enviai tua força, teu Espírito Santo, e dai-nos a fortaleza dos mártires. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.